Bom dia. Bom dia! Como toda terça, né, 10 da manhã, que estamos nós, né, para falarmos um pouco de alimentação, comportamento alimentar. Aliás, né, nosso programa é Viva Melhor. Eu, Rose Cabral, e o Donizete Faria. Fala bom dia para o nosso povo, amado. Bom dia, você está bom? Bom dia, Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia, capital de São Paulo. O que nosso programa vai falar hoje? Hoje eu vou falar sobre depressão e alimentação. E vou falar sobre alimentação e depressão. É verdade, a ordem, né, nesse assunto tem bastante a ver, né? A gente vai poder entrar um pouco, né, nisso. Mas a gente tem os agradecimentos, né, Doni, para fazer. Agradece, amado, para mim. Eu que tenho que agradecer. Você viu como funciona o casamento legal? Ela fica mandando. Agradece, Dani, para mim. Vocês viram como funciona o negócio? Lá em casa quem manda sou eu. E você? Eu vou agradecer principalmente a Capesp por essa oportunidade maravilhosa que ela nos dá toda terça-feira. Com essa equipe maravilhosa. Ao grande Alain Montoro, meu grande amigo, meu irmão, presidente da Capesp. Serginho, grande Serginho. Meu irmão, beijo. Você que está me vendo aí. E essa equipe aqui, da Capesp, a Carol, a Camila que está ali, o William, nossa, pessoas maravilhosas. Um grande abraço para todos eles. Muito obrigado pelo dia de hoje. Então tá, eu também agradeço, né, assim, ao nosso programa, né, da semana passada, que você não pôde vir, mas o Alan fez a gentileza de estar com a gente e foi muito gratificante, né, mas ficou umas dúvidas no ar, não foi? Foi. No programa anterior, fica uma dúvida dos 4 elementos. Na verdade, são 5 elementos, né? E o pessoal ficou perguntando, mas qual que é o 5º elemento? Existem 4 elementos, que são a água, a terra, o fogo e o ar. E qual que é o 5º elemento? Hein, Rose? Explica para o pessoal qual é o 5º elemento e qual a junção de tudo isso e como é que se faz essa junção entre tudo. Então, Doni, a semana passada, quando o Alan falou que ia abrir uma Capesp lá na Praia Grande, eu falei assim, né, da praia, da importância do banho de mar, como era bom estar na praia e ver o encontro dos 5 elementos, né? E choveu kkk na minha line, falando que, você se enganou, são só 4 elementos. Quais 4, Doni? A água, a terra, o fogo e o ar. Na praia tem esses 4 elementos, com certeza, Rose, com certeza. Então, na praia a gente tem a água como o mar, né? A terra, a areia, o fogo, o sol e o ar, a brisa do mar. Mas, assim, nós místicos, amantes da natureza, quando a gente sabe, tem esse conhecimento de quando esses 4 elementos se encontram, nasce o 5º, né? O 5º elemento que só se faz presente na junção desses 4. E é poucos os lugares que a gente consegue observar esses 4 elementos juntos. E no mar, a gente consegue, né? Então, quando esses 4 elementos se unem, nasce o 5º, a vida. Né? Vocês podem ver lá em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem, que ele uniu a água, o barro, o sopro, aí nasceu o 5º elemento, o homem, né? Então, nasceu a vida. A vida, ela é formada por esses 4 elementos. E, assim, na espiritualidade, a gente leva isso muito a sério, né? Tanto que a gente senta lá no mar, olha, né? E a gente percebe que quantas vidas o mar traz para a gente, né? Estar na praia e observar é muito gratificante. Porque a gente vai percebendo, né, as coisas que Deus criou e deixou para a gente contemplar e vivenciar. Será que deu? Eu acho que sim. Tá, mas qualquer dúvida... A gente estava conversando outro dia, às vezes a gente começa com aquela coisa na consciência. Eu preciso ir para a praia, eu preciso ir para a praia, eu preciso ir para a praia. Por quê? Porque geralmente na praia a gente consegue encontrar todos os 4 elementos, levando nossa vida, se funde então com 5. Por isso que a gente fala que às vezes vai, quando não tem muita gente na praia, né? Que está aquele tumulto,
a gente consegue até se relaxar, porque o banho de mar, junto com a água, a terra, o fogo, o sol que está lá, o ar, e nós falamos lá na praça, nossa, que brisa gostosa, né? É o sopro divino de Deus na nossa vida, né? Junto com os 4 elementos, então a nossa vida ficando mais calma, mais tranquilo. E como diz o pessoal, né? As grandes místicos tirando o azar, vou tomar um banho de mar para tirar o azar. É a fusão dos 4 elementos com a nossa alma, querida consciência divina, que Deus nos enviou, né? E por isso que é importante o banho de mar também. E também, assim, o banho de mar, ele traz a reposição dos minerais. Às vezes, nós que vivemos aqui longe do mar, a gente vai só gastando esses minerais, né? E quando você, às vezes, fala assim, nossa, que saudade da praia, na verdade, é o teu corpo pedindo esses minerais, né? Mas também, assim, longe do mar, a gente tem alguns métodos, né, que nos ajudam a repor esses minerais, que é o consumo de um sal bom, né? Seria, talvez, o sal rosa, o sal negro, a flor de sal. O ideal é que tenhamos assim, um baixo consumo de sal, mas o sal que consumamos que seja um sal bom, rico em minerais, né? Porque aí ele traz assim um pouco, né, da lembrança do mar, que está bem nos minerais que o nosso corpo tanto precisa. Mas também a gente sabe que o sal demais, ele causa alguns intempéries, né? Ele causa retenção, ele causa pressão alta. E então é um dos alimentos que a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa ter muito equilíbrio. Como também a gente precisa ter equilíbrio no uso desses elementos todos, né? Igual, por exemplo, o sol em demasia. O sol é bom, precisamos do sol, né? O sol ajuda a fixar a vitamina D no corpo. Tanto que depois que você fica um pouco no sol, é ideal que você não tome banho logo em seguida, ou quando toma banho não se esfregue muito, né? Deixa aquela leve oleosidade que o sol deixa na pele, que aquilo demora algumas horas para penetrar, para fazer os efeitos, para pôr em prática no seu corpo a vitamina D, né? Assim, semana passada a gente falou um pouco da vitamina D, mas eu não complementei, né, essa necessidade que a gente tem de tomar sol, possivelmente todo dia, e não tomar banho logo em seguida, tá? Quem tiver a oportunidade de estar no sol na parte da manhã, não precisa usar o protetor. O protetor a gente usa só quando a gente vai ficar muito tempo em exposição ao sol, ou quando a gente vai tomar um sol em horários indevidos, né? Assim, há muita controvérsia hoje sobre que horário seria bom tomar sol, que horário seria controverso, né? Eu percebo, assim, que o ideal é você tomar sol até você sentir a sua pele esquentar, né? Porque a vitamina D, ela vai se fixar na sua pele através da temperatura da sua pele. Então, quando você percebe que a sua pele deu aquela aquecida, está na hora de você se retirar do sol. Ou talvez aí, então, passar o protetor para poder ficar um tempo a mais na praia. E se não é possível praia, né? De quanto em quanto tempo, né? Pelo menos assim, uma vez por mês seria legal, né? Mas aquelas pessoas que estão muito fragilizadas na questão de minérios, que se sente enfraquecida, seria muito interessante que fosse mais vezes, né? E uma vez que você está lá na praia, quer seja para ir lá na Capesp, quer seja para fazer uma visita a um parente, alguém, dá um pulinho no mar, aproveita que você está lá e toma um banho de água do mar. Então, Doni, será que dá para a gente... Deixa eu falar uma coisa aqui. A Rádio Capesp é uma rádio voltada para o público geral, mas também, principalmente, a você assessor político, achorador político, que está no gabinete, que não tem tempo para muita coisa na vida, porque aquelas pessoas que assessoram as vidas políticas, os consultores políticos, têm uma vida muito corrida. Eu sei disso, que eu faço parte desse mundo. E por isso o nosso programa tem essa intenção também de contribuir para o assessor político, o consultor político, na questão da sua saúde, a sua alimentação. Por isso que nós estamos aqui, e a nossa mais profunda gratidão ao Alain Montoro e ao Serginho, tá? E eu convido também todos os assessores políticos, consultores políticos, a vir aqui uma sexta-feira, né? Participar do nosso café da manhã de políticas e negócios, né?
E daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma coisa magnífica que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o dia 2 de dezembro, próximo agora. Está bem pertinho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso e você vai entender e vai gostar e vai participar com certeza. Então, Doni, hoje a gente tirou para falarmos um pouco, né, da depressão, o que ela tem a ver com alimentação e a alimentação que a gente faz, o que será que ela tem a ver com a depressão, né? Primeiro, quero expor assim que não sou médica, tá? Então, portanto, as coisas ditas aqui hoje não quer dizer que é para você parar com o seu tratamento ou não ir ao médico, porque por causa de umas dicas alimentares que vai melhorar a sua saúde. Então, se você ou alguém na sua família está deprimido, você percebe a pessoa, primeiro ir ao médico. Isso é óbvio. Primeiro vai ao médico. Você que já foi ao médico e tem uma prescrição, um diagnóstico, óbvio, seguir o diagnóstico, seguir o tratamento recomendado. Mas você que não está deprimido, mas já está se sentindo meio triste, meio cansado, talvez modificando algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje na sua alimentação, vai evitar de você cair num quadro de depressão. E você que hoje é cuidadora, faz parte de uma família, que tem um ente querido com depressão, umas dicas, umas coisas, umas mudanças na alimentação vai melhorar o ânimo, vai melhorar o astral da casa e depois você comenta aqui o que achou, tá bom? Eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Wagner Tues, meu amigo Raça e o Cássio e o Rafael, lá da Digital Bank, onde a gente trabalha com a Aleph Bank, a sua conta digital, tá? O dia 2 de dezembro, 19 horas, vai ter o 18º encontro, o maior encontro de empresários e políticos do Brasil, a FECAPESP, tá? Dia 2 de dezembro, 19 horas. Já eu vou passar o endereço, né? Vou passar o telefone para você. Esse encontro, ele não tem pagar nada, é totalmente gratuito. E através do esforço, da coragem do Alain Montoro e do Serginho, reúne lá entre 3 a 4 mil pessoas, onde você pode divulgar o seu trabalho, vai conhecer muitos políticos, muitos empresários. É uma coisa muito fantástica. Eu tenho participado e eu tenho uma profunda gratidão por essa oportunidade também que a CAPESP nos dá de fazer um network muito grande no dia 2 de dezembro. Já eu passo o endereço para vocês. Eu queria agradecer ao meu amigo, meu sócio, César. Ô, Cezinha, beijo, grande abraço, gratidão, você é meu amigo, hein? Fica com Deus. Então, e muitos amigos nossos, famílias amigas nossas, estão passando por depressão e pediu para a gente, né? Falou, será que através da alimentação é possível a gente modificar um quadro de alimentação, de depressão? Aí eu pensei, que será? Será que a depressão causa alimentação ou a alimentação interfere na depressão? Aí eu percebi assim, sabe, que uma coisa está caminhando junto da outra, né? Primeiro, a desidratação, né? O fato da pessoa não tomar a água suficiente não alimenta o corpo, não alimenta a mente, deixa o cérebro desidratado. Isso causa uma confusão nos pensamentos, sabe? Vai causando uma leve confusão, às vezes a pessoa, assim, tá meio confusa, com a pele ressecada, aí ela se acha feia, ela se acha meia velha demais, porque tá esquecendo as coisas. E, às vezes, só falta tomar água. A pessoa começa a tomar água, que nós falamos no nosso primeiro programa, 35 ml por quilo de peso, e o fato de você tomar água já vai evitar a depressão, né? E tem alguns outros alimentos que a gente vai falar já. Mas também assim, que vocês observem, né? Porque depressão é uma doença. Tristeza é outra coisa. Luto é outra coisa. Porque às vezes morre um querido da gente e a gente fala, tô deprimida.
Não, você está de luto. Às vezes acontece um desemprego, um desentendimento que te entristece, você fala, eu estou deprimida. Não, você está triste. Porque depressão é muito mais grave do que isso. Às vezes é necessário 6 meses de tristeza ou de luto para se dar início à doença, à depressão. Por isso que, às vezes, quando a gente está de luto, ou quando a gente está triste por acontecimentos que você não contava, você precisa tomar providências para que isso não vire uma depressão. Mas, por outro lado, também, é sempre muito importante você procurar um médico, procurar um nutricionista, fazer uma dieta um pouco mais equilibrada, perceber que existem alimentos que dão uma levantada no astral, evitando de você entrar num quadro depressivo. Assim como o primeiro alimento, assim, eu diria o chocolate, né? Você vê que muitas vezes quando a gente está triste, quando a gente está de TPM, quando a gente está com vontade de brigar, chutar o pau da barraca, a gente fala, eu preciso comer um chocolate. Então, isso tem estudos científicos, tá? Que diz que o chocolate ajuda muito a prever, a inibir, a dificultar o quadro de depressão. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado de comer um bom chocolate e uma quantia pequena de chocolate, né? Talvez, assim, 25 gramas de chocolate, um quadradinho pequeno, de um chocolate bem amargo, o mais amargo possível. Eu diria de 80% cacau ou mais. Tá? A gente encontra já nos mercados, as coisas, uns quadradinhos já de 25 gramas de chocolate, 85% cacau. É muito importante, assim, no quadro de tristeza, de depressão, de luto, de TPM, você se alimentar de um bom chocolate. E surpresa, dona, por que eu como tanto chocolate? Eu volto aqui pensando na questão do chocolate. Acho que a palavra depressão é até interessante, porque ela já fala descendo na depressão para baixo, né? E a pessoa realmente fica para baixo, desculpa, né? E a pessoa fica entra numa tristeza profunda, né? Eu tenho verificado mesmo, um especialista em questão de alimentação, que ajuda, traz algum tipo de química no corpo humano, que eleva um pouco a pessoa na questão de tirar essa tristeza do coração, da vida delas, né? Mas eu acho muito importante também o aconchego familiar, as palavras boas, né? Como diz meu amigo Serginho, a palavra, e as palavras boas, a palavra tem um poder muito grande, eu acho, para que essas pessoas que estão em depressão, né, amigo Wagner, antigamente cortava o dedo, né? Agora nós temos depressão. Essa palavra depressão virou moda atualmente, parece até moda, eu estou em depressão, né? Eu acho que a pessoa que fala que estou em depressão assim, naturalmente é meio estranho. Mas eu já vi casos que é até preocupante, que as pessoas realmente entram para o mundo dela, e é tão difícil a gente entrar nesse mundo dela, quando ela entra na depressão, né? Então, as palavras, elas têm que ser bem ditas, bem direcionadas, e geralmente palavras de cunho positivo, né? Ou seja, assim, qual seria o cunho positivo? Seria enaltecer a vida da pessoa, né? No sentido, esse é o meu ponto de vista. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou aproveitando os ganchos que você está me dando, porque a matéria é dela, tá? Só dando um ganchinho. A minha parte aqui, eu sou contra a regra. Sabe aquele cara que é escondidinho lá na TV e corre para lá e corre para cá, pensando nas coisas? Um abraço para Moisés, só daí passa 4, um abraço lá para o... Nossa, esqueci o nome do meu amigo, eu já falo o seu nome aqui, cara, estava aqui no Zap. O pessoal está olhando no Zap aqui, não é porque eu estou vendo essa mensagem, que o pessoal, os amigos meus, fica falando que, mandando mensagem, eu estou vendo, tá? Dizendo que está vendo o programa, fazendo perguntas, você também pode usar disso, tá? Se você não tem os nossos Zap, eu vou falar aqui um deles no ar, tá? Que é o meu Zap comercial para
os assuntos, vocês mandam mensagem, façam as perguntas que quiser, pode fazer ao vivo, se por acaso às vezes pular e eu não ver aqui ao vivo, no próximo programa eu digo, tá? Então, você pode mandar mensagem para 98333-4853. Todos os programas que a gente faz aqui, eles estão salvos e gravados, tanto na página da Rádio Capesp, como também no nosso canal, no YouTube, Rose Cabral. Vai lá no YouTube, procura lá Rose Cabral, se inscreve no canal, curte os vídeos e toca o sininho para você sempre ser avisado, tá? Esse programa de hoje a gente coloca de tarde e em breve nesse canal do YouTube a gente vai colocar receitas, vai colocar uns vídeos lá de onde a gente vai buscar os alimentos em Peró. Mas primeiro eu estou esperando um pouquinho eu divulgar o canal crescer um pouquinho para a gente poder falar, tá? Igual você que hoje se interessou no negócio de tomar água, a água está lá no primeiro programa, a gente tem um programa que a gente falou só sobre água, depois a gente falou sobre os alimentos, falamos sobre proteína, gorduras, e hoje nós estamos falando sobre uma alimentação boa para você não se deprimir ou para você se salvar da depressão. Aí o segundo tópico, né, para você que evitar a depressão é também evitar o açúcar. Né? O açúcar, por ser um alimento assim muito assim produzido, né, muito filtrado, muito lavado, muito sem minerais, ele te dá a falsa nutrição. Você pensa que se alimentou e você comeu nada. E aquele nada só te deu angústia, né? Porque o açúcar, ele sobe teu índice glicêmico, ele faz umas coisas no seu corpo, menos te nutrir. Então, se você precisar mesmo de adoçar as coisas, procurar um açúcar mascavo ou açúcar de coco, que são... Eles também têm alto índice glicêmico, só que ao mesmo tempo eles têm nutrientes, porque ele não foi tão manipulado, tão refinado, então tem um pouco de... Tem algumas substâncias que ajudam a nutrir teu corpo, né? Porque a depressão, ela cai muito nas pessoas mal nutridas. Mas às vezes ela é mal nutrida, não porque ela não come, ela até come, só que ela faz uma alimentação muito rica em açúcares e farinha branca. Então, a farinha branca também, tá? Já temos casos científicos, estudos científicos que mostram que a farinha branca, ela causa depressão, pelo mesmo coisa do açúcar. Porque, na verdade, o que causa depressão mesmo é a falta de nutrientes no corpo, é a má alimentação. E quando você se alimenta de refrigerantes, de muitas coisas industrializadas, o seu corpo tem a falsa nutrição. Você só não tem fome, mas você não está nutrido. Então, você vai perdendo a força muscular, você vai perdendo a nutrição do cérebro, e onde qualquer tristeza, qualquer desacordo com a realidade te deprime. E nós, familiares, às vezes, para proteger o nosso ente querido, a gente vai afastando essa pessoa cada vez mais da realidade, né? E uma vez afastada da realidade, a gente pensa que ela vai sarar da depressão. Só que também ela vai perceber que ela está sendo afastada da realidade. E não é isso que ela quer. Então, a pessoa que está cuidando do seu querido, que está com depressão, é alimentá-lo bem. Deu a hora da refeição, fazer uma refeição completa, né? Parar de oferecer açúcares e farinhas brancas, preparar a refeição com os óleos bons, né? Semana passada, ou a retrasada, a gente falou das gorduras. Quando a gente falou das gorduras, a gente falou muito das gorduras boas, né? Por isso que pela ordem veio esse programa hoje, porque quando a gente fala de uma boa nutrição, você vai encontrar nos programas anteriores o que forma essa boa nutrição, né? Que é a água, a gordura,
as proteínas, os carboidratos de baixo índice glicêmicos, que foi o assunto da semana passada com o Alain. Então, a gente vai percebendo que os carboidratos ruins, né, porque eles não nasceram ruins, mas eles se tornaram ruins pela manipulação humana, né? Igual a farinha de trigo refinada, o arroz branco refinado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de usar menos esses alimentos refinados, tanto para que a gente não caia em quadros de depressão, como também a gente possa reverter quadros de depressão. E as gorduras boas, sabe assim, a ingestão de um pouco de óleo de coco por dia, quer seja no café, quer seja no tempero de uma salada, ele já vai nutrir o cérebro, porque o cérebro, ele precisa de gorduras boas para se nutrir. E se a gente só se alimentar de margarina, de óleos refinados, a gente não vai conseguir essa nutrição. Aí o cérebro, ele começa a entrar em pane, né? Ele vai procurar retirar a gordura dos músculos, de outros órgãos. E aí onde vai aparecendo as doenças. Como assim a gente está falando da depressão? Não é a única doença por falta de alimentação correta, tá? A gente tem aí outras doenças que com alimentação a gente pode reverter, igual diabetes, colesterol alto, pressão alta. Existem N doenças da modernidade que são causadas pela má nutrição. Aí, como gordura boa para um bom alimento, eu diria o abacate, as castanhas, né? As castanhas é uma coisa assim que é possível colocar no lanche da tarde, né? O ovo. E procurar, assim, tirar da alimentação, principalmente das pessoas, assim, mais dependentes, né? Se você que prepara o café da manhã, o almoço do seu querido, que está um tantinho deprimido, se você fizer ovos, oferecer umas castanhas, no lanchinho da tarde um chocolatinho amargo, bem amargo, você vai perceber porque esses alimentos, eles aumentam a dopamina na corrente sanguínea, e dá um certo ânimo. Uma vez que ele deu aquela animada, convidar para uma caminhada, porque nosso exercício físico ajuda muito na depressão e também para evitar a depressão. Moisés, bom dia, Moisés, da Santa Rita. Realmente de gordura você entende, meu amigo. Eu vou trazer você para São Paulo, nós vamos fazer muita caminhada e mudar a alimentação, Moisés. Grande abraço, beijo. Eu não vou ficar rindo mais não, tá bom? Pessoal, dia 2 de dezembro, às 19 horas, vai haver o maior encontro de empresários e políticos, um network fantástico, como eu falei. Eu vou passar o endereço, mas de preferência eu gostaria que vocês entrassem no site da Capesp para pegar o seu convite, né? www.capesp.com.br. Esse encontro vai ser lá na Golden Rose, no salão de festa, na Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 4968, 4.968. E vai começar às 19 horas e vai até um certo horário bom. É a 18ª FECAPESP. Você não pode perder esse grande encontro. Quero dar um beijo para minha irmã Marli. Ô, Marli, beijo para você, Marli. Sei que você está aí ouvindo e agora está tomando água. Ô, Su, como é que você está? Está tomando água, está mudando a alimentação. Eu vou cobrar isso aí, tá bom? Então, meus amigos têm recebido o convite, né, para curtir a página da Rádio Capesp, né, porque uma vez vocês curtindo a página da rádio, vocês vão receber sempre os links dos programas, não só os nossos, como dos outros companheiros aqui, pois aqui cada qual tem um horário para poder cooperar, né, nessa transmissão de conhecimentos. É uma bênção muito grande, né? A gente hoje está podendo aqui falar com vocês e saber que vamos ter, né, uma resposta, né, que juntos somos mais, né? Juntos somos mais. E assim, a gente hoje falando, né, das doenças, da depressão principalmente, que foi um assunto bem pedido. Eu tive assim a oportunidade de no fim de semana
né? Desde terça passada, quando eu saí aqui do estúdio, até no fim de semana, e recebendo as mensagens, né, das pessoas falando do programa, falando que estão acompanhando, umas perguntam, nossa, você fala tanto dos alimentos orgânicos, eu ainda não conheço o MIC, né? E o MIC, ele é um idealizador, né, da boa alimentação. Com o MIC, eu aprendi muito, né? O MIC tem sempre cursos de programação alimentar. A gente lá na sede, com a professora Elza Zanon, a gente tem os cursos. E a gente está sempre se batalhando muito para que as pessoas tenham o direito de se alimentar melhor. Pelo menos tenham o conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas para eu me alimentar melhor, é tudo tão mais caro, né? O chocolate 85% é mais caro do que os 50%. O óleo de coco é muito mais caro do que o óleo de soja. Mas essas coisas são usadas em pouquíssima quantidade. Essa é realmente um pouco mais caro, mas a gente vai aprendendo a substituir outras coisas desnecessárias que nos traz tanto metal pesado para o corpo, como pondo no lugar essas coisas boas, né? Um tanto mais caro, mas que a gente usa em menor quantidade. Às vezes, para fazer uma xícara de arroz integral, você usa uma colher de chá de óleo de coco. Né? Quanto você usaria de óleo de soja? Né? E dependendo do tipo de panela que você usa, você pode usar menos ainda. Às vezes, né, a gente fala assim, nossa, procura usar um azeite bom, mas o azeite bom realmente é o mais caro. Às vezes, quando você vê o preço do azeite, você fala assim, nossa, por que será que esse azeite está tão barato? Provavelmente porque ele é composto, né? A nossa lei permite, né? A nossa lei dá como azeite, se ele tiver até 3% de óleo de soja, ele ainda é considerado azeite. O que é diferente a lei em Portugal ou na Itália, né? Por isso que os azeites portugueses embalados lá em Portugal, eles têm um maior valor nutricional aqui no Brasil, se comparado com os nossos, porque a lei lá não permite, né, misturar os óleos. Então, quando você compra um azeite verdadeiramente embalado, né, envasado na Itália ou em Portugal, você está comprando um azeite puro, por isso que ele é bem mais caro, mas você pode usar quantidades muito menor, tá? Procura, assim, não virar o vidro, né, usar uma colher medidora para que o seu azeite renda um mês inteiro, que você use, porque esses óleos bons, eles bastam com pequeníssimas quantidades, não precisa muita quantidade, tá? E também, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas e as frituras, né? Dá para eu viver sem fritar? Olha, se você usar a fritura frita num óleo de soja e depois descartar esse óleo de soja, uma vez por mês, e não deixar o óleo ferver muito, não é de todo ruim, tá? Então, de vez em quando, a gente pode fazer o que a gente diz assim, uma refeição livre. Às vezes, a gente chama refeição lixo, né? Fazer um lixinho numa das refeições da semana. É possível. Mas, para isso, você tem que ter pelo menos 80% do seu consumo alimentar de coisas boas, para que você possa, de vez em quando, fazer uma escapada. Porque o seu corpo vai perceber que aquilo não é sempre. E não vai ficar pedindo mais. Porque quando você começa a se alimentar principalmente de gorduras boas, você vai se sentindo satisfeito mais horas por dia. E quando você se alimenta de alimentos de alto índice glicêmico, ou alimentos de farinha branca, dali 3 horas, você vai estar com fome de novo. Por isso que a antiga pirâmide alimentar falava que você tinha que se alimentar de 3 em 3 horas, né? Esse estudo de se alimentar de 3 em 3 horas já caiu por terra, tá? A gente já tem estudos atuais que nos mostram que não é bem assim, né? Vamos pensar aí, né? Vamos pensar, vamos informar, vamos ouvir programas que nos
sem radicalismo, né? Porque às vezes as pessoas também me perguntam, mas Rose, ser vegetariano é bom? Ser vegano é bom? O que você é, né? Eu, sinceramente, eu consumo muitos vegetais, eu consumo muitas coisas veganas, mas também eu consumo carne, eu consumo ovo, mas sempre procurar o equilíbrio, tá? Sempre você ter... No programa da semana que vem, a gente vai falar sobre como fazer compras, então eu vou dar umas dicas bem legal para suprir essa grande dúvida. E a gente vai poder ver, assim, que é possível viver melhor, tá? É possível. A gente não precisa estar nessa luta constante de tristeza, de depressão, de viver para trabalhar nessa angústia de suprir, né? De não tenho tempo, não tenho tempo. Às vezes a gente fala muito, não tenho tempo para ir à feira, não tenho tempo para fazer as compras direito, compro comida pronta. Então, eu te digo, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença amanhã. O que está pensando aqui, Rose, eu já passei muitas fases difíceis da vida, né? E entrei, assim, como diz o pessoal, de ponta cabeça em certas histórias da minha vida, onde você tem aquela decepção muito profunda das coisas que acontecem ao seu redor, e muitas das vezes culpa o mundo por isso, e na medida que a gente vai buscando os caminhos, alternativas espirituais ou religiosas, você começa a compreender que tudo faz parte do seu próprio eu. Mas a outra coisa que você falava, eu estava imaginando e pensando, eu não tenho uma dificuldade com a alimentação, né? Graças a Deus, o meu estômago digere tudo, eu sempre comi de tudo. Não assim em excessos, nunca fui uma pessoa de comer em excesso, fazer pratos enormes, mas às vezes eu até brinco, eu até ferro derretido vai, eu não tenho essa coisa. Então, talvez por isso, eu sempre consegui sair também das fases negativas da vida, aquelas fases negras, né? E a gente entra realmente, que a nossa consciência começa a afundar e a tristeza do coração vai ficando, vai afundando, né? Mas quando eu observo você falando, eu lembro, aí comecei a lembrar como que eu me alimento, né? Qual a minha alimentação. Eu sempre falo que hoje, eu brinco até com a minha mãe, a gente era feliz e não sabia, porque quando você fala um programa ao lado da casa da minha mãe, tinha um sítio, e a alimentação era totalmente orgânica, a gente comia toda aquela alimentação, era pouca carne, né? Não tinha condições para comprar, mas a alimentação era saudável. Mas mesmo depois que você foi me tornando adulto, eu sempre fui de balancear a minha alimentação, né? Eu como um pedaço de carne e pronto, eu não como, como diz nós falamos, eu não como o inteiro. E chocolate, por exemplo, isso aí tem gente que come chocolate demasiado. Eu como um pedaço de chocolate e tá bom. Bom, às vezes quando eu vou comer um doce, eu chego lá, compro aquele doce e acabou. Comprei aquele bolinho, comi, não como 2, 3. Então eu sempre fui meio equilibrado na questão da alimentação, tanto que hoje é uma brincadeira até, por causa que eu estou chegando lá na terceira idade, eu continuo com 65 quilos, por causa da alimentação. Aí eu estava pensando nisso, então talvez por isso, por causa da minha alimentação, é que eu fui sempre também saindo das fases negativas da vida. Tem uma palavra, acho que é deponina, assim, ela começou a voltar aquela alegria, tá? A alimentação dá isso. Às vezes a gente come comida com os olhos, que é legal, né? Nós faz um prato assim, nossa, que dá uma alegria, e isso talvez, acredito, que ajude a sair a pessoa da depressão. Esse é o ponto de vista. Isso, e assim, sem falar assim que dieta boa é aquela que você experimenta e se dá bem, né? Às vezes você fala assim, será que eu sou vegetariana? Será que eu sou vegana? Então, vai experimentando. Se você acha que tem dó dos animais e quer, fala assim, não, vou ser vegetariana porque eu não posso admitir os animais serem mortos para eu me alimentar, então experimenta ser vegetariana e observa se seu corpo reage bem. Mas se você se vê doente, mas também é necessário esperar um tempo, não é porque você fez uma dieta 3 dias que você já quer resultados. Não, toda dieta, seja ela para você sair da depressão, seja ela para você se tornar vegano,
ela precisa de um tempo, né, para o seu corpo se adaptar. É necessário uma adaptação. Isso não demora, às vezes, uma semana, às vezes 2, às vezes 3, depende. Então, se você é vegetariana e está observando que a sua unha não está boa, seu cabelo não está bom, então, será que não está te faltando vitamina B12? Não está te faltando minerais? Mas se você é vegetariana de comer pão, de comer pizza, vamos repensar, né? Porque um bom vegetariano, então, já que ele não quer consumir carne, que consuma, então, os grãos, observa vários tipos de alimentos diferentes, que alimentos têm mais proteína, que alimentos têm as gorduras que você precisa. Vamos colocar os óleos bons na alimentação, o abacate, né? Vamos, assim, sempre observar qual é o meu estilo. Que alimentação eu posso adaptar na minha vida? Né? E assim, e se você está enfrentando uma doença, aí que os cuidados têm que se dobrar, tem que dobrar. Porque esses alimentos que não têm enzimas, né, os alimentos comprados prontos, para que eles não estraguem no armazenamento, é retirado deles as enzimas naturais, né? Porque às vezes a gente compra o vinagre de maçã, por exemplo, né? O vinagre de maçã, quando você compra um vinagre de maçã artesanal, ou você mesmo faz o seu vinagre de maçã, ele contém as enzimas naturais digestivas, que te dá a vida, que vai te ajudando na digestão, nas coisas. Mas às vezes você compra o vinagre de maçã no mercado, para aquele vinagre ter aquele prazo de validade que eles carimbam no rótulo, é tirado deles as enzimas, porque as enzimas vai dar aquele aspecto de estragado, né, no produto. E isso também acontece com os iogurtes, né, com o leite. Você pode perceber que as coisas não estragam, né? Não porque elas não prestam, elas não contêm as enzimas naturais que as fariam estragar. Por isso que, assim, antigamente uma vaca dava 5, 6 litros de leite, aquele leite tinha que ser consumido imediatamente, né? Hoje não, hoje o leite fica muitos meses no mercado, depois ele fica em casa na sua geladeira aberta por outros tantos dias, porque as enzimas, né, já foram retiradas para que ele não estrague. E às vezes ainda a propaganda nos diz que a embalagem não deixa o leite estragar. A gente sabe que, sei lá, a embalagem ajuda muito, né? Mas essas embalagens geralmente de alumínio, né? Você pode olhar a caixinha de leite toda forrada de alumínio, ela transmite um metal pesado para o alimento. E esse metal pesado no seu organismo, na sua digestão, ela vai causar uma má nutrição. E uma vez que você está malnutrido, você cai nas doenças, né? Porque o seu corpo fica debilitado e acessível para as doenças. Então, assim, é preciso comprar bem, é preciso ter bons locais para você comprar seus alimentos, né? E um dos bons locais para comprar as coisas é lá no MIC, né, Dom? Amanhã, né, quarta-feira, como todas as quartas, vai ter feira orgânica, né? E onde fica o MIC, Dom? O MIC fica ali na Vila Alpina, na Igreja Católica, Nossa Senhora do Carmo. É fácil de chegar lá, porque é só perguntar onde fica a Igreja da Vila Alpina, na praça lá, né? Nossa Senhora do Carmo. Tem uma base militar ali, do lado direito dela, tem uma entrada que vai no estacionamento da Igreja Católica. Ali fica o MIC. O meu grande Ale, nosso diretor, um grande beijo, abraço. O Alessandro de São Vicente, obrigado por estar ouvindo a gente aí também, cara, e vendo também, né? Eu concordo plenamente com essa questão da alimentação, das pessoas se observar ela própria, né? Porque o que eu vejo hoje, tem muita mídia, né? Faz assim, faz assado. Mas é muito importante você mesmo se observar, né? Que tipo de alimentação. Eu, por exemplo, eu sei que se eu ficar uma semana sem comer carne bovina, eu começo a ficar irritado. Meu sangue necessita disso. Como disse, eu não como um boi, mas eu vou lá e compro uma carne que tem um pouquinho de gordura, tá? Um pouquinho de façanha mal passada, e percebo que o meu astral melhora. A minha filha, a mesma coisa, né, Sherlock? Não é?
nós já percebemos isso, que pelo menos uma vez por semana tem que comer uma carne bovina mal passada, né? Igual o pessoal gosta de sangue pingando ali, e um pouquinho de gordura. Nossa, já dá aquela, nossa, que coisa boa, né? Não sei se vocês perceberam, tem uma coisa que está acontecendo no Brasil atualmente, chama-se caneta azul. Eu estou com a caneta azul, viu? Caneta azul! Nossa, cada coisa, né, pessoal, que acontece no nosso país, só, como diz os meus amigos, só Jesus na causa. Então, Dani, além lá no Largo da Vila Alpina, que tem a loja central do MIC, tem também em pontos de vendas, né, espalhados pela Zona Leste. A gente tem MIC na Vila Formosa, a gente tem em São João Batista, em Arthur Alvim tem a Maria, temos lá em Tucuruvi com o seu Francisco, em São Miguel com a Cidinha, no Tatuapé com a Lidiane. Obrigada, viu, gente, pela audiência, está nos lembrando aí onde estão os kits, tá bom? E temos também no Jardim Independência, lá na Paróquia São Pedro após o Jardim Independência. No Planalto, a gente tem a Cidinha. No Jardim Elba, a gente tem a Mara. Lá na Santa Luzia, no Pio 10, a gente tem a Madalena. E lá na Cristo Rei, na comunidade Cristo Rei, a gente tem a Cidinha Romani, que cuida dos nossos kits lá. E assim, se você mora perto de um desses locais, né, entra naquele telefone que eu já dei aqui, né, 983334853, que eu passo o número de quem coordena lá, para você começar a retirar seus alimentos orgânicos direto de Peró. Lá em Peró, quem cuida é a Andréia e o Abdel, que também sempre ouvem a gente. Gratidão, viu, Andréia? Em breve a gente vai estar aí com a Festa da Criança do Campo, tá? Se vocês sabem que uma vez por ano, o MIC, que é uma entidade ecumênica, sem fins lucrativos, ela sempre faz uma festa para as crianças do campo no local onde está acontecendo o projeto, né? Dessa vez está acontecendo o projeto lá em Peró, lá na área do Abdel e da Andréia. A gente vai fazer uma festa com brinquedos novos, roupas novas, calçados novos. Quem puder fazer as doações, tá bom? Só entrar em contato e a gente vai dando as diretrizes. E com o tempo, vocês vão poder até mesmo visitar lá. A gente pode, assim, faz 2 anos que estamos com o projeto lá em Peró e a gente tem visto a prosperidade no lugar. E também a gente tem visto, assim, o agradecimento, né, das pessoas aqui na cidade por esses alimentos. E é muito, assim, maravilhoso, sabe? Que é um jeito barato de você ter os alimentos. Saudáveis. São alimentos que a gente sabe a procedência. E lá eles vivem, assim, muito, assim, nas mãos de Deus, né? Se chove, se faz sol, o que é que nasce, né? Cada coisa a seu tempo, pois nada é manipulado, né? As sementes são sementes sem transgenia, né? Um dia talvez a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre a transgenia aqui. É terra de reforma agrária, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Terra para todos, né? Independente do valor financeiro da terra, que todos têm a terra para plantar, para viver. Assim a gente acabaria com a fome no mundo, né? Porque se toda a terra pudesse ser semeada, arada e plantada, para depois colher, a gente teria nenhum problema de fome, né? Não precisaria transgenia, né? Porque a transgenia veio com essa promessa, né, de acabar a fome. E eu percebo que a reforma agrária é bem mais fácil do que a transgenia e causaria pouquíssimos males, né, à saúde da pessoa. Deixa eu te falar uma coisa que você que tem um amigo, uma amiga, uma mãe, um irmão, alguém que está com depressão, uma palavra muito boa é falar tranquilamente para essa pessoa, é dizer para ela que sempre tem uma luz no fim do túnel e que para tudo tem uma saída. São experiências da vida de um senhorzinho aqui, né? Às vezes a gente entra numa depressão porque a gente acha que não tem saída para mais nada, que Deus não gosta mais da gente, que abandonaram e tal, mas no decorrer que você for melhorando a sua consciência para o lado positivo, ela vai melhorando, sempre tem uma saída, e a luz está no fim do túnel. Eu tenho um amigo, né, que é interessante, ele não é meu amigo, né?
ele é meu irmão, que é o Serginho, ele usa uma palavra tão interessante que aí chama-se gratidão. E aí, esses dias, Serginho, apareceu um programa na TV falando sobre gratidão, que como é importante a modificação que está na consciência quando a gente vai falando a palavra gratidão e a gente vai colocando, a pessoa fala assim, quando você chegar em casa, coloca num papel 10 itens do dia que você tem gratidão e expresse isso. Diz que isso modifica no cérebro humano, a consciência humana, é uma coisa muito grande. Então, meu amigo, minha amiga, você que está numa fase difícil, vai sair dessa, tenho certeza. E a outra coisa, começa a observar a alimentação e a palavra gratidão. Começa a olhar que realmente algumas coisas na sua vida é fantástica e você está grato a Deus por isso. Quando você começa a sentir essa gratidão a Deus, por exemplo, pela alimentação, que é uma coisa fantástica da natureza, né? Você vai perceber que o seu cérebro começa a modificar para o positivo. Então, a palavra gratidão, ela tem uma empatia muito grande com a alma, né? A gratidão e o perdão são duas coisas que andam juntas. O perdão e a gratidão. A gratidão vai conseguir que a gente tenha perdão pelas coisas, né? E aí, por exemplo, até uma vez eu falei aqui, né, Rose, da questão de quando a gente está põe no prato de alimentação, e a gente ter gratidão por ele. Se a gente olhar para essa alimentação, por exemplo, você falar, vou comer um pedaço de chocolate. Poxa, tenho gratidão por esse chocolate, mas quando você olhar outra ponta, de onde veio esse chocolate? Nossa, teve um homem que ficou lá no sol, plantando, esperando para 5, 6 anos, para que aquela árvore crescesse, e saia aquele fruto tão esquisito, grandão, e dali sai um caroço, e dali cria isso, e hoje está aqui na minha mesa esse chocolate que vai me ajudar. Olha a gratidão como ela foi, e depois ela retorna essa energia positiva. Então, na alimentação, isso funciona assim. Eu queria enaltecer novamente você, meu grande amigo, para a 18ª FECAPESP, a maior festa juntamente do Magnatinurco, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. 2 de dezembro é segunda-feira, né? É uma segunda-feira. Só na CAPESP acontece isso. É uma coisa inédita. E você vai se assustar com o número de pessoas que vai estar lá, empresários, políticos, amigos, e todos se conversando. É uma coisa muito linda. Dia 2 de dezembro, 19 horas, na Golden Rose, na festa, ali na Penha, na Avenida Condessa de Elizabeth Robiano, 4968, 4.968, na Penha. Entra no site da CAPESP, www.acapesp.com.br, você vai ver lá seu convitinho lá, você pode tirar, imprimir, ou liga para a CAPESP, ou passa aqui, né? Melhor seria passar aqui na CAPESP, conhecer esse lugar maravilhoso, que dá essa oportunidade a todo assessor político, todo consultor político, e todo aquele empresário, aquele amigo que queira conhecer a CAPESP, está de portas abertas para você aqui todos os dias, inclusive, como eu sempre tenho falado, na sexta-feira, o nosso café da manhã de políticas e negócios, com assuntos das mais variados, palestras. Você vai se emocionar uma sexta-feira aqui. E amanhã, quem quiser conversar comigo pessoalmente, amanhã eu estou lá na loja do Mickey, né? Umas 9h30, 15 para as 10, vou chegar lá. A Lia já vai estar lá desde as 6 da manhã. Lia, um abração, um beijo grande. A Lia cuida com tanto zelo da nossa loja, das coisas do Mickey. E a gente tem também a Verinha, né, que ajuda a cuidar dos kits lá na Vila Alpina. E são tantas as pessoas, sabe, que são voluntárias no Mickey, que ajuda, né, esse projeto a vingar, a crescer, para a gente trazer barato as alimentações, tá bom? Então, assim, nós vamos chegando ao fim. Deixa eu falar para vocês, qual vai ser o tema da semana que vem, Dom? A próxima semana que vem o tema é muito interessante, porque é uma reprogramação, no sentido literal, que a Rose vai falar sobre alimentação e compras, né? Nós temos uma dificuldade, eu estava falando com a minha filha sobre isso, que nós vamos aos mercados e se perdemos. O mercado é um problema, né, gente? A Rose vai fazer semana que vem, nós temos que tomar cuidado com o mercado, como diz a linguagem coloquial nossa brasileira, a gente cresce o olho em coisas fantásticas, mas aí tem que se pensar na nossa saúde. Então, após a semana que vem, na terça-feira, 10 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo para você. E agradeço a você de estar aqui. Ela fala sobre alimentação e compras e alimentação. Né? Alimentação e alimentação. Tem que dar uma olhada nesse joguinho de compras e alimentação, Rose. Isso. E também, assim, quero falar para vocês que
uma coisa assim, também muito importante, né, para nos dar força para a gente cuidar dos nossos queridos que estão com depressão, é a oração, né? Eu percebo assim que sem oração não sou ninguém, e cada qual que acha o melhor jeito de fazer suas orações, né? Lembrando sempre que Deus está dentro de nós, seja por qual nome a gente o chame, né? Muita gente, temos vários nomes para Deus, né, na vida da gente. Eu digo assim sempre a minha vozinha, né? Deus me sopra as coisas e às vezes eu falo, minha vozinha não está dizendo por aí não. Então, que a gente saiba sempre ouvir aquela voz interna da gente, né? Mas é preciso você estar no equilíbrio com a natureza para você poder ouvir o Deus que está dentro de você. Esse equilíbrio a gente acha na oração, na meditação, né? O Dani é bem adepto da meditação. Um dia talvez a gente vai falar de meditação e alimentação aqui. E assim, os mantras, né? Existem muitos mantras que nos ajudam a achar esse equilíbrio para a gente poder ajudar o nosso querido que está passando por uma depressão a enfrentar isso e acabar logo com essa fase, né? E ver nessa fase também uma oportunidade de servir, de cuidar, de fazer a vontade de Deus, né? Não que Deus tenha essa vontade de que alguém passe, mas, olha, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A gente já vai chegando no fim do nosso programa, né? Então, eu quero, assim, agradecer a todos que ficaram por aqui, tá bom? Que vocês mandem sugestões, se alguma coisa não ficou bem explicado, perguntem. Manda sugestão de temas para os próximos programas nesse quesito de alimentação. Que o mundo está precisando saber, não é? Assim, não que eu saiba tudo, não é isso, mas eu estudo muito, sabe? Quando a gente decide por um tema que eu olho, eu estudo, eu vejo se tem embasamento científico, o que a gente pode falar, o que eu experimento, né? O que eu experimento, que é a base do programa, é a nossa experiência, porque não adianta a gente saber a teoria e não experimentar, né? Então, gratidão, viu, gente? Muita gratidão. Eu queria dizer para você que está aí em depressão, e quando a pessoa está em depressão, ela tem uma palavra que ela diz, eu não sou nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você é um todo. Sabe por que você é um todo? Porque você é a centelha divina. Sabe? Você veio lá do alto da centelha divina, de Deus, como a Luz falou, né? De Alá, mas você é a centelha. Então você é um todo, você não é um nada. E o que é importante é olhar para dentro de você, não ao redor. Aí dentro de você, que é uma coisa muito linda, nós como seres humanos, essa coisa magnífica, esse corpo, né? Que a nossa alma usa. E quando você... Precisamos de duas coisas para equilibrar isso. Tá? Percebe que um carro, como é que ele se movimenta? A gasolina, não é isso? Tem que alimentar só o combustível. Então, duas coisas precisam para que esse corpo maravilhoso que você tem, que foi dado, é a alimentação, que você tem tanto falado, saudável, e a alimentação espiritual. Então, eu digo assim, leia bons livros, assista bons filmes, não os filmes pesados, bons filmes, para que a gente possa ir se percebendo, né, nessa questão da vida, que nós somos um todo. Novamente, eu quero agradecer a todos, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, a luz divina, a Alá, eu não sei qual que é o meu pensamento, a luz divina, eu falo luz divina, que é uma coisa fantástica. Agradecer a nossa equipe fantástica, o seu William, grande William, aí nos bastidores, a Carol, você não tem 10 pessoal que são fantásticos, só vindo aqui para conhecer. E sempre tem um cafezinho lá com a Carol. A Carol prometeu que hoje ia ter bolo. Puxa, nem vai ter bolo daqui a pouco, nossa, o programa está acabando porque eu tenho que comer o bolo da Carol, Camila, meu amor de pessoa, Serginho, Alain, e todos os diretores da CAPESP, todos os consultores políticos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos tios. E não esqueça, que sempre falei hoje do Banco Aleph, mas terça-feira eu vou falar novamente sobre você não ser mais rejeitado, desprezado nos bancos. Causa até depressão, né? Quando você chega no banco, abrir a conta lá, o gerente fala, eu não posso abrir sua conta porque você está com o nome pendurado. Nossa, mas no Aleph Banco isso não acontece. Você vai abrir sua conta, vai ver o seu cartão Mastercard Internacional e coisas bem por aí. Mas, graças a Deus, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Obrigado. Até semana que vem, viu? Gratidão. Obrigado. Obrigada que você veio, viu? Obrigada.
Obrigada, gente. Até a próxima.